pessoal, muito bem. 18h45. Vamos retomar aqui a sequência das palestras. E agora vamos falar também de um tema importantíssimo. É aquele que todos os gestores gostam, esperam como resultado dos trabalhos que foram desenvolvidos, seja os trabalhos na parte de medicina, de segurança, e que depois ele quer entrar naquele dashboard, naquele painel e poder visualizar os seus indicadores. E para falar desse tema, vou convidar agora o Vitor e o Matheus para poder palestrar e mostrar todos os recursos que nós temos no SOC. Vitor e Matheus, sejam bem-vindos. Agora é com vocês, meus amigos. Boa noite, Taqueto. Tudo certinho? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos me ouvindo aí? Perfeito, Vitor. Muito bom, Vitor. Muito bom, Matheus. O som está perfeito. Agora é com vocês, tá bom? Beleza, pessoal. Estou colocando a apresentação aí para vocês poderem ver. E vamos lá, então. Como o Taqueto já deu uma introdução aí para vocês, né? A gente vai falar sobre o SOC Indicadores, né? Que é uma solução de indicadores que tem aqui no SOC. E para começar a apresentação, queria dar uma boa noite a todos. Espero que estejam aproveitando bem aí o evento. E para começar, eu quero fazer uma apresentação. Aqui primeiro eu vou começar com nossos slides. Eu que estou falando sou o Vitor Biazon, esse carinha aí de baixo, na tela. Eu trabalho aqui na AGE, na equipe de planejamento do SOC, e eu trabalho como analista de dados, basicamente, né, fazendo criação de indicadores, né, e trazendo análise de dados para melhoria dos processos internos da área, né, e eu trabalho muito com as ferramentas que a gente vai utilizar aqui, e eu também estou junto aí com o Matheus Júlio, que trabalha na equipe de projetos e implantação do sistema, e ele é, inclusive, um dos caras que os precursores aí desse módulo que a gente vai falar, dessa funcionalidade que a gente vai falar hoje. Bem, e vamos lá para a nossa apresentação, né? Alavancando sua gestão com o SOC Indicadores. Primeiro, para a gente contextualizar, não sei se todos aí conhecem a funcionalidade, né? Só para a gente contextualizar melhor o que significa, né, o SOC Indicador. O SOC Indicadores é uma funcionalidade que a gente tem no SOC, na verdade é uma disponibilização que a gente faz de alguns modelos prontos para utilização, né, de indicadores no software do Power BI, a partir de dados, né, que vem do SOC. A ideia da nossa apresentação não é exatamente fazer um treinamento sobre essa funcionalidade, porque a gente tem muitas coisas muito bem descritas aí, né, nos nossos manuais de procedimentos, de como utilizar, como fazer as configurações. Isso vai estar muito bem explicado lá, mas a gente quer basicamente apresentar para vocês o que é essa funcionalidade, apresentar as vantagens, o que a gente pode tirar mais, né, dela, né? E também desmistificar um pouco da configuração disso, por ser uma ferramenta externa, né, apresentar para vocês as facilidades de uso que a ferramenta tem. E aí, para isso, agora eu vou passar a palavra para o Matheus, que ele vai começar aqui a apresentar algumas das vantagens para a gente. Fala aí, Matheus. Perfeito, Vitão. Então, basicamente, né, pessoal, o Vitor contextualizou, né, todo o conceito da funcionalidade. E uma das principais vantagens que a gente pensou em disponibilizar isso para os nossos clientes é a gente já dar alguns modelos padrões, né, pensando no cenário em que nem todo mundo vai ter conhecimento sobre Power BI, porque é uma ferramenta da Microsoft totalmente paralela e tem uma certa complexidade. Então, a nossa ideia, né, lá em 2016, quando a gente viu que o mecanismo de extração do SOC ele poderia ser importado dentro do Power BI e essas informações serem atualizadas, ficarem em tempo real, foi na ideia da gente disponibilizar alguns modelos padrões para os clientes utilizarem, baixarem essas informações e configurar ali da forma mais básica possível. Então, hoje, dentro do SOC, a gente já disponibiliza 5 modelos,
receita, exames, licenças, CAT. Esses modelos, eles ficam totalmente atrelados aos nossos exportadados. Então, a partir do momento que você acessa a tela de exportadados, se você encontrar algum exportadados com esse símbolo, né, do SOC Indicadores, esse é um exportadados que já tem o modelo padrão disponível, que você pode baixar e utilizar ele. Beleza. E aí, na sequência, agora, vamos falar de alguns modelos, né? O Matheus, ele mostrou todos os que existem ali, os 5 modelos já prontos, né? E aí eu quero detalhar para vocês aqui alguns deles, para vocês verem como é que eles ficam montados, né? Um deles aqui que a gente separou é o de exames realizados. E aí, né, a ideia da gente, o Tacoito até falou, né, na introdução, né? A gente é uma coisa que as empresas, né, dão muito valor aí à gestão, né, por indicadores, e para isso a gente tem que tirar informações dali que vão ser úteis para a gente, né? E para isso a gente vai, enfim, pegar esses modelos padrões, utilizar ou pegar novas ideias e montar novos indicadores a fim de que a gente possa tirar informações úteis dali que nos levem a tomar ações, né? Então, eu quero mostrar aqui para vocês alguns exemplos de algumas coisas simples que a gente pode fazer, só para dar algumas ideias mesmo aí para vocês. Esse modelo aqui é um modelo feito com uma base de teste, tá, gente? Então, são dados fictícios, é uma coisa totalmente de teste, de entrada pessoal aqui no meio desses dados, beleza? E o que a gente pode tirar daí? Esse modelo de exames realizados, ele é basicamente para um contexto de prestador de serviços, né? As visuais que estão aí, vocês vão ver que é mais voltado para atendimento, né? Então, esse caso ele é muito útil para um prestador de serviço. Aí, por exemplo, você tem algumas informações aqui que são bem interessantes. Por exemplo, a gente pode usar aqui, a gente tem um filtro de alterados, né? No qual a gente pode colocar aí, né, para filtrar os exames alterados e os não alterados, né? O que a gente pode fazer, por exemplo, com isso? A gente pode identificar, lógico, a gente vai filtrar essa tela toda, né? Quando mexe nesse filtro. Então, a gente pode usar isso, por exemplo, para identificar, logicamente, se existem exames alterados, né? Essa parte é simples, mas não só isso, mas também identificar se essa incidência de alteração de exames, ela está numa tendência de crescente ou decrescente, se a gente está tendo um pico em alguma época do ano, se a gente está tendo uma incidência muito grande ao longo dos últimos meses, o que pode até levar a gente a entender, eu posso supor aqui, que possa ter algum problema na gestão de algum risco, alguma falha na gestão de algum risco pela parte de segurança, que pode estar causando, enfim, problemas de saúde para os trabalhadores, que pode gerar essas alterações de periódicos. São alguns exemplos que a gente pode pensar. Né? Por exemplo, também os exames mais realizados, a gente pode ver aqui o top exames realizados por tipo de exame, né? No qual a gente pode também verificar se a gente tem algum exame que está demandando muito, né, no momento da empresa, e também usar isso como filtro para verificar se a gente está tendo essa incidência ali por mês muito alta. Né? A gente tem uma variedade de coisas que a gente consegue analisar também. Que pode, por exemplo, ver o de empresas atendidas, né? A gente pode ver quais são as empresas que são que o prestador mais atende ali, e também usando isso como filtro, verificar se a gente tem uma demanda sazonal desse cliente, ou se ele é distribuído ao longo do ano, né? Para ver se a clínica, se tem uma demanda maior dessa empresa ou não, se poderia ser distribuído ao longo do ano para não causar sobrecarga aí, né? Essas são várias coisas que a gente pode, por exemplo, tirar desse gráfico, que são informações úteis para a gestão aí do negócio, não só da saúde da empresa, mas do negócio, por exemplo, do prestador, nesse caso, né? E aí, na sequência, o Matheus vai falar de um outro modelo aí para a gente ver também. Outro modelo que a gente tem disponível, além dos modelos de valores dos atendimentos, faturamento CAT, é o de licença médica. Esse eu acredito que talvez o ideal seja a gente ter uma visibilidade mais a nível de cliente, né, que a gente basicamente pegou as informações da tela de licença médica através de um exportadados e construiu esse modelo. Então, eu consigo ter uma visibilidade
da quantidade de licença médica que foi incluída dentro do SOC por mês. Consigo saber o motivo dessas licenças médicas de acordo com o que eu cadastro dentro do SOC, os tipos da licença médica também, se foi algum acidente de trajeto ou não, inclusive ter um levantamento de acordo com os CIDs, né? Então, com base nessas informações que o próprio SOC, né, não dispõe através dos portadados, a gente consegue estruturar diversos modelos para a gente ter várias visualizações, né, dos cenários, tanto a nível de empresa cliente ou a nível de empresa principal. Pode passar para o próximo slide, Legal, Victor? legal, Matheus, vou passar. E tudo isso como que funciona, né? Então, eu iniciei através do SOC, respondendo a pergunta ali do Simão. Você consegue buscar essas informações, esses modelos, através dos exportadados. A gente baixa esses arquivos. Dentro da ferramenta do Power BI, a gente configura, né? Porque são todas as informações que foram estruturadas com base em teste. Então, você precisa começar a apontar para a tua base, para a tua informação real, né, através de uma configuração ali dentro do Power BI, e depois disso, né, o próprio Power BI, ele compartilha essas informações, seja por e-mail, ou seja compartilhar o arquivo. Mas nesse processo, eu também consigo publicar esses gráficos na web. E através desse link, eu consigo disponibilizar eles também através do SOC, que é o nosso painel SOC Indicadores. Então, a gente consegue criar, né, cadastrar esses indicadores para que todas essas visualizações elas sejam feitas através do próprio SOC, para o teu cliente da ponta, né, conseguir acessar essa informação pelo SOC, para a sua equipe conseguir visualizar dentro do próprio SOC. Inclusive, a gente consegue categorizar, né, os tipos, seja segurança, saúde, financeiro, ou por cliente, e esses mesmos tipos a gente consegue determinar níveis de acesso. Então, não necessariamente um cliente meu ele vai ter visibilidade de todos os indicadores que tem na minha base. Eu consigo restringir para ele, para visualizar somente os indicadores que eu liberei. Legal, Matheus. E essa tela, ela é útil tanto para o contexto do prestador que você explicou, né? Quando a gente vai distribuir para várias empresas, quanto também de um SESMIT, né, que pode ter indicadores que vai distribuir para a segurança, outros para a área médica, enfim, né, ele tem várias utilidades, né, e como o Power BI ele é uma ferramenta que ele até tem a sua plataforma online para distribuição de indicadores, mas aí já são recursos que são pagos, né, para ter esse compartilhamento e tal, né, de uma forma mais organizada dentro da empresa, né, então o SOC ele já supre essa demanda dentro do próprio sistema, que é um ambiente que os funcionários já estão acostumados, né, já estão habituados dentro da própria gestão de acessos que a empresa já tem, né, isso facilita bastante. Perfeito. Legal, e na sequência eu quero mostrar para vocês alguma novidade que teve aí nesses modelos, né, eles, como a gente falou no começo, eles já existem há bastante tempo, e a gente teve uma alteração considerável aí na configuração dele nos últimos meses, e eu queria mostrar para vocês aqui essa tela de parametrização simplificada que agora a gente tem nos novos modelos. Desde fevereiro, mais ou menos, desse ano, eles foram atualizados aí, esses modelos padrões que a gente fornece, né, foram atualizados com algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, a gente tem essa telinha agora que vocês estão vendo, né? Essa tela é do Power BI, né? E no meio tem uma janelinha ali, editar parâmetros, né? E aí nessa telinha a gente consegue aí, né, fazer a configuração de uma forma mais simples, né? A gente tem um formato de formulário, né, que a gente consegue fazer o preenchimento das informações. Isso é um pouco mais simples do que o formato anterior, que muitas vezes o cliente tinha que entrar no código do relatório, né, para poder configurar ali a chamada ali do exporta-dados, né, e como uma ferramenta externa, muitas pessoas às vezes não conseguiam mexer, não tinham aí a facilidade com a ferramenta, né, e isso gerava, enfim, algumas dificuldades para alguns clientes. A gente conseguiu facilitar esse processo colocando em formato de formulário, no qual você vai preencher com informações simples e que a gente consegue buscar direto no SOC de forma muito fácil, como, por exemplo, o código da empresa que você quer utilizar, o código do exporta-dados e chave que você vai conseguir lá na página do cadastro, né, do exporta-dados. Esses campos já vão estar muito bem descritos lá, facilitando para você buscar.
E outra facilidade aqui é que no campo da empresa, eu acabei esquecendo de comentar nesse caso, você pode, logicamente, colocar a empresa que você quer consultar, né, se for uma empresa cliente única que você quer distribuir, por exemplo, para uma empresa cliente sua, né, no caso de um prestador, mas você pode também, caso seja um indicador interno do prestador de serviço que você quer ver todas as empresas, ou um indicador do próprio SESMIT que vocês querem visualizar todas as empresas, para vários desses modelos vocês podem utilizar a empresa principal aqui e trazer todas as clientes. Quando você coloca a empresa principal, ele vai trazer todas. Facilita bastante aí a análise num contexto geral, né? E outra coisa que mudou também aqui é que a gente consegue colocar essas datas aqui sem um limite, tá? Um limite máximo para a gente poder buscar. Então a gente tem campo de data início e fim. Você pode colocar, né, as datas da forma que vocês bem entenderem, e a própria inteligência ali do indicador ele vai buscar esses dados de acordo com a limitação que o exporta-dados tenha de data, que todos eles possuem, né, por questões de performance, né, do sistema, mas no indicador ele consegue quebrar, né, essas solicitações para trazer os períodos que você precisa, independente desse limite. Inclusive tem uma coisa interessante aqui, que é o parâmetro de atualizar até a data fim, né? Se você tiver um indicador que você vai programar para uma atualização automática, que você quer deixar disponível, que ele sempre traga os dados mais recentes, você pode simplesmente colocar uma data início e não preencher uma data fim e colocar só para ele trazer até a data atual. E sempre que ele atualizar, ele vai buscar os dados mais recentes até hoje, né? Te trazer sempre o dado mais recente aí. Isso facilita bastante para não precisar ficar manipulando aí um indicador e deixar ele programado para atualizar e simplesmente utilizar, né? Só conferir ele periodicamente. E nos modelos isso foi uma coisa que mudou bastante. Se você é uma pessoa que já tentou utilizar ele anteriormente e possivelmente teve algum problema para a configuração, fica aí o convite para vocês utilizarem aí, testarem os novos modelos que já estão disponíveis lá nas telinhas que o Matheus mostrou, né? Se você entrar lá no cadastro do exporta-dados e clicar no botãozinho de SOCGED no canto superior direito, você vai conseguir baixar esses modelos. A gente não é a proposta que a gente abriu o SOC para ensinar como é que faz isso, mas a gente tem tudo isso documentado lá nos manuais e nos vídeos, como é que você pode baixar esses modelos e tudo mais. Beleza. E aí, na sequência, já caminhando aí para o nosso final, eu quero explicar um pouquinho melhor, né, quais são as possibilidades que a gente tem aí, né, no SOC mais o Power BI. Né? Foi interessante na apresentação aí lá do início, né, do Dr. Gustavo Nicolai. Ele mostrou aí vários indicadores bem legais que eles fizeram lá na Equinor, né, muito interessante. Eu particularmente não conhecia também, fiquei bem feliz de ver. E já até chamei o pessoal e falou, pessoal que se interessar, aparece aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso, né? E como é que a gente consegue fazer isso acontecer, né? Como é que o SOC e o Power BI conseguem essa união para fazer esses indicadores acontecerem? Como a gente já falou no início, né, o Power BI é uma ferramenta terceira, né? Ela não é produzida por nós, ela é da Microsoft, mas é uma ferramenta genérica que você pode utilizar para criar indicadores aí de diversas fontes, né, de vários, não só do SOC, mas de várias fontes possíveis aí. E é uma ferramenta que possibilita aí essa personalização. Então, a gente fornece esses modelos padrões que já estão montados, mas nada impede de você pegar esse modelo, configurar e mudar o visual dele, colocar um logo da sua empresa, ou até criar novos visuais ali dentro, novos gráficos, mudar as cores, criar gráficos diferentes do que ele já oferece ali, de acordo com os dados que ele fornece ali dentro, obviamente, né? Tanto quanto você pode criar também novos relatórios com base em outras informações, né? E o que o SOC oferece, por outro lado, né, para poder alimentar esses indicadores, né? De que forma você pode trazer dados do SOC para o Power BI para criar indicadores? Basicamente de duas formas, tá? Primeiro, através do exporta-dados. O exporta-dados é a nossa ferramenta aí de consulta
consulta de informações aí, né, através de API, né, é uma forma que você consegue trazer, né, tirar dados do SOC em massa aí de vários módulos, através de vários porta-dados possíveis. Então, os modelos que a gente oferece, eles utilizam esse formato, né? Eles utilizam os porta-dados por trás daquela tela de parâmetros, né, que eu mostrei. Por trás ali vai ter uns porta-dados rodando para trazer essas informações com base no que foi parametrizado. E da mesma forma, você pode também utilizar outros porta-dados que estão disponíveis na base, tá? Para a gente criar novos indicadores. Então, você pode olhar, a gente tem uma variedade muito grande ali de porta-dados disponíveis, e você pode, teoricamente, criar um indicador com qualquer um deles. Uma outra forma é através de relatórios do SOC, tá? Então, o SOC ele tem dezenas de relatórios disponíveis que você pode tirar em formato Excel, e o Excel também é um formato que você pode importar dentro do Power BI para criar relatórios. Então, você pode também fazer isso, se for algo que não existe em alguns porta-dados, ou você não tem a necessidade de fazer uma atualização automática daquilo, você pode tirar aquilo periodicamente num relatório e alimentar um BI, né? E já falando em atualização, essa é uma outra coisa interessante que é oferecida aí pelo Power BI. Se você utilizar a primeira solução que eu falei, que é a dos porta-dados, seja em um modelo padrão aí que a gente oferece, ou seja, em algum criado por vocês, como, por exemplo, um exemplo que o Dr. Gustavo Nicolai, né, mostrou, que não é um relatório padrão do SOC, é um que eles fizeram lá dentro mesmo. Você pode também programar essa atualização automática, né, uma vez que você fizer esse procedimento de configurar o seu relatório e publicar ele no Power BI para poder gerar o link que o Matheus comentou agora há pouco, para poder colocar no SOC indicadores. Quando você faz esse procedimento de colocar ele na plataforma do Power BI, você pode configurar essas atualizações automáticas lá na plataforma do Power BI. Se ele tiver configurado para conectar diretamente no SOC através dos porta-dados, ele vai sempre puxar isso automaticamente para você. E você diminui aí, né, o seu trabalho com isso. Você tem um trabalho uma vez para criar e depois você vai só conferindo, né? Isso é muito bom aí para gestão, né? Você não tem alguém conferindo aquilo sempre. Gente, só para finalizar, né, todas as informações aqui que a gente está comentando, a gente, né, só para reforçar, a gente tem tudo isso nos nossos manuais. Como eu faço para baixar os modelos? Tem lá. Como eu faço para configurar aquela telinha que eu mostrei dos parâmetros? Está tudo explicado lá. Onde é que eu acho essas informações no SOC? Está tudo lá. Né, como é que eu faço para publicar e tal? Tudo isso você vai encontrar lá. A gente também está para atualizar os vídeos que mostram esse processo passo a passo. Então, os vídeos vão ser atualizados também em breve, e você vai poder consultar lá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer, né, um pouco mais aí dessa funcionalidade que é tão importante e que é tão requisitada aí no mercado, né, Matheus? Não sei se você quiser falar algo para complementar também, para a gente finalizar, fica à vontade. Válido, pessoal. A gente tem muitos clientes que utilizam, às vezes por conta própria, né, pegar os próprios relatórios do SOC, exportar dados e montar esses indicadores. E a gente deixa aí a sugestão. É uma funcionalidade bem interessante. Eu, particularmente, gosto muito do Power BI, porque dá para criar umas visões bem legais, então a gente recomenda vocês consultarem os nossos materiais. Maravilha, Matheus, Victor, excelente, muito obrigado. Esse conteúdo que vocês apresentaram é importantíssimo, né, para todos que estão acompanhando. E eu só gostaria de fazer um comentário adicional. Eu acho que vale ressaltar o SOC detém ali inúmeros relatórios, inúmeras funcionalidades para você extrair essas informações, para você fazer o gerenciamento. Mas nós vimos, obviamente, durante a apresentação do Dr. Gustavo, do Dr. Cristiano, até onde você pode chegar com a criação desses indicadores. Ou seja, não há limites. E o mais importante de tudo,
todas essas informações que você está alimentando, que você está carregando para dentro do SOC, basicamente você tem a viabilidade de, além dos padrões que já estão aí dentro da ferramenta para atender a todas essas normas, você ainda tem a viabilidade de criar os seus indicadores, de personalizar o seu dashboard. Isso é fantástico, traz uma flexibilidade muito grande para todos os nossos clientes. Victor e Matheus, muito obrigado pela apresentação de vocês. Um grande abraço. Muito obrigado, um abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu.